presença, né, do pastor. Como é que é o nome do pastor aí? Seloni? Sonemi. Amém. E a esposa? Marileia. Marileia. Prazer conhecer vocês, tá? O Jário fala bastante, muito bem dele, né? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Aqui o nosso trabalho é com o pessoal do desafio, né? Né, Will? Sim. É uma luta diária. Meu Deus. Mas vale a pena, irmãos. É gratificante, né? É o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos e eis-me aqui, Senhor. Seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida e a tua. Amém? Amém. Irmãos, vamos passar para a palavra. Eu estava aqui sentada e veio à minha mente hoje falar sobre o Pai Nosso. Mateus 6,9, né? A oração tão pequena, mas com uma razão espiritual tão grande, né? Assim Jesus deixou premeditado nas Escrituras para que eu e você não somente orássemos até os dias de hoje, mas que servisse como uma bagagem espiritual para que a gente possa colocar palavras em nossas orações, palavras devidas, nas quais o nosso Senhor Jesus, através de Deus Pai Todo-Poderoso, possa nos recompensar a favor ou não da nossa decisão, ou a favor ou não dos nossos pedidos a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar juntos então? Mateus 6,9, essa oração tão bonita que Jesus nos ensinou. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque o teu reino, Poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira parte, antes de eu começar a falar da primeira parte, lembrei, né, que dentro desses versículos, que o Pai Nosso está ali incluído ao meio, Jesus apontava as pessoas, isso eu sempre reflito, sabe, nesse versículo que chama a minha atenção, não sei a tua, mas chama a minha atenção porque Jesus, ele não achava correto, e ele colocou, né, juntamente dessa oração ali, por partes, explicando a ideia dele, o pensamento dele, que ele não achava correto as pessoas estarem em praça pública, estarem às ruas, não sei onde, ali afora, e levantar suas mãos e orar alto, para que as outras pessoas escutassem as orações de cada um individual. Por que eu penso que Jesus colocou essa ideia e o pensamento era lógico dele? Eu digo lógico, irmãos, porque nós sabemos que todo pensamento, toda ideia, tudo aquilo que Jesus fez foi o correto. Ele é o exato. Nós somos errantes, irmãos. Então a gente procura sempre, né? Eu amo os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Claro, eu parabenizo o trabalho dos profetas, dos homens de Deus, dos apóstolos, discípulos que acompanharam Jesus naquele tempo. Mas não tem igual, é incomparável ao que Jesus colocou, né, irmãos? A história que Jesus trilhou nessa terra, há 2026 anos atrás, nunca poderia ser esquecida. Por isso que eu me lembrei, juntamente dessa oração do Pai Nosso, incluído ali então nesse texto, que ele não achava correto, não acha correto, né? Porque ele está assistindo a tudo juntamente do Pai. Irmãos, nessa oração, ele nos ensina que quando a gente orar com ele, é no silêncio, no nosso recinto particular, falar as palavras devidas, os quais mesmo para ele não sendo corretas, mas nós atribuímos palavras que nós sentimos em falar com ele
dialogar com Ele naquele momento. Por quê? Porque antes de subir, Jesus deixou o Consolador da minha vida e da tua. Oh, glória! Que é o Espírito Santo de Deus, irmãos. E é Ele que tem feito a obra dentro de mim, de você. Não devemos ficar tristes quando as coisas não dão certo. Não devemos ficar tristes quando muitas vezes Jesus demora para nos responder. Não deveremos ficar tristes quando as coisas não acontecem como a gente premeditava, como a gente planejava acontecer, irmãos. Entra a oração do Pai Nosso agora. Vou chegar até lá na parte da vontade. Mas primeiro começando, quando Jesus ensinou na primeira parte da oração, Pai Nosso que estais no céu. Poxa, é tão lindo, né, irmãos? Ele falou Pai Nosso, ou seja, Ele não disse teu Pai, Ele não disse meu Pai, Ele não disse o vosso Pai, Ele disse o nosso Pai. Ele conjuntou todas as pessoas, aquelas que são filhos dele. Uma pessoa aqui da terra, irmãos, eu já ouvi falar, sabe? Cada um tem um pensamento, amém? Nós temos que respeitar as opiniões e os pensamentos alheios. Cada um tem um. Mas no meu brando entendimento, eu entendo assim, irmãos. Ouvi já pessoas falarem, não, Deus é o nosso Pai. É o Pai de todas as criaturas. Amém. Criaturas, somos todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Só que nem todos receberam a Jesus, irmãos, como seu suficiente Salvador. Nem todos reconhecem a Deus como Pai Todo-Poderoso. Nós temos que ter o nosso Pai Celestial para governar a nossa vida. Nessa oração do Pai Nosso, seguir ver o governo de Jesus, premeditado por Deus, primeiramente por Ele, que através do seu Filho gerou aqui na terra um ditado bíblico, um ditado profundo, no qual nós temos que refletir, porque Jesus também ensinou para a gente examinar as Escrituras. E tanta gente tem esquecido da oração do Pai Nosso, irmãos. Muitas vezes nós pedimos, oramos, clamamos a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, mas não colocamos para Ele, Senhor, faça de mim o que Tu quer, mas não o que eu queira fazer de mim mesmo. É onde muitas vezes não tem dado certo, irmãos. Já tive essa dificuldade também. Nós temos que admitir que nós temos dificuldade de levar a nossa vida terrena. Nós temos dificuldade porque muitas vezes nós erramos. Muitas vezes a gente se arrepende. Muitas vezes a gente pensa, repensa e reflete nas coisas que poderiam dar certo, mas não deu, porque nós agimos assim pela nossa própria vontade e não da vontade do Pai. É esses que têm o Pai eterno do lado, que consideram Deus como o administrador da minha vida e da tua, onde poderá dar certo um dia, se ainda não deu até agora. Pai nosso que estás no céu. Ele é o nosso Pai. É o Pai daqueles que chamam Ele de Pai, e Ele também reconhece os seus filhos. Vocês lembram, irmãos, do último estágio lá no céu? Chegará o momento que Jesus chegará ao Pai e dirá: Pai, meu Deus, esses são os vossos filhos. Filhos, esse é o vosso Pai. Glória a Deus. Meu Deus, gente, me arrepio todo, é lindo. Só imagine o cenário quando esse dia acontecer. Os filhos serão levados diante do Pai, não somente como criaturas, e essas que foram criaturas somente um dia, mudaram a sua identidade. Hoje uma identidade mudada, vou chegar lá na frente na identidade, que somos hoje filhos de Deus, regidos por Ele, administrados por Ele.
e muito mais ainda, cuidados por Ele. Ele não é somente o meu Pai, Ele não é somente o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Glória. Não podemos, irmãos, levar no singular, Ele é o plural de todas as coisas. Porque Ele que criou todo esse universo, Ele constituiu tudo. Muito antes da gente surgir nessa terra. Ele já existia há muito tempo. Nós não sabemos o tempo que Deus existia. É um mistério. Quem sabe naquele dia a gente também não vai saber. Nós não sabemos, irmãos. Porque como diz aquela canção, ninguém explica Deus. Se alguém explicasse Deus, seria mais do que Ele. Mas ninguém é mais do que Ele. Ele é o soberano, Ele é o exaltado, Ele é o maravilhoso, Ele é o magnífico. Glória a Deus. Tem uma música maravilhosa, né, Luiz? A música com o amigo cantava maravilhoso. Não lembro agora, né? Jesus, Maravilhoso, que lindo, né? Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é tremendo. Ele é tão tremendo que já aconteceu comigo, creio você também. A gente chega a tremer às vezes, né? Glória. É o temor de Deus, irmãos, que não pode faltar na minha vida e na tua. E aqueles que são filhos têm temor, porque o filho da terra, ele tem medo quando o pai olha com uma cara feia. Ele tem medo quando o pai pega alguma ferramenta, alguma cinta, algum chinelo para ir atrás dele. O filho tem medo. O filho tem medo quando faz uma arte e chega em casa, como é que vai ser? Como é que meu pai vai me receber? Assim são muitos irmãos que uns dias estiveram dentro da casa do pai, hoje saíram, estão nas ruas, ou estão em suas casas parados no tempo espiritual. E quando pensam em voltar para a casa do pai, poxa, está na hora de eu me reconciliar com ele. Será que ele vai me receber? Como que o Senhor vai me receber? Irmãos, tem pessoas que se perguntam, como será que Deus vai me receber? Poxa, eu tive tanto tempo distante dele, eu recuei tanto. Poxa, ele me chamava pelas noites, ele me chamava pelo nome e eu não respondi, eu tardei com meu pai, mas eu tenho que voltar para casa. Santificado seja o vosso nome. Segunda parte da oração do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, irmãos, o nome dele. Os querubins serafins andavam ao redor do trono. E Isaías falando 6, eles falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele que fez os céus e a terra. Se ele está na frente de um exército, é porque ele é o Jeová. Ele está na frente. Está no comando da minha vida e da tua. Nós escutamos tanto, né? Deus está no comando. Me falaram, né, Rebeca, as pessoas que eu não enxergo, né, irmãos? Mas eu já enxerguei. Me falou, olha, tem muitos adesivos, Deus está no comando hoje. A Rebeca passou, mãe, tem bastante placas, Jesus está voltando. Opa, quando enxergava não estava avisando assim não. Então a coisa acelerou. Acelerou, né, irmãos? Está acelerando. O tempo está passando. Venha a nós o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Jesus, o Pai e Jesus. Irmãos, quando a gente fala em reino, o que eu lembro quando a gente fala reino? Reinado é governo. Ou seja, Jesus, através de Deus, ele tem governado esse sistema aqui da terra, quanto dentro das igrejas ou fora delas. Tudo está sob o governo dele. Ele permite tudo acontecer. Louvores, palavras, orações. Mas ele nunca tem faltado, irmãos. Até nos lugares ruins, Jesus tem visitado. Centro de macumba, centro espírita, Jesus está em todos os lugares. Quem dera dentro do lugar onde é falado do nome dele.
Esse lugar é do Senhor. As igrejas, os lugares são do Senhor, porque a honra e a glória é somente para Ele. Então o governo é de Jesus hoje. Ele tem regido a nossa vida. Ele tem cuidado de tudo. Eu tinha falado anteriormente da nossa identidade mudada, irmãos. Hoje mudou, mas vamos voltar um pouquinho para o passado, né? Da época que eu enxergava, tinham 2 documentos muito importantes. Hoje um só já simplifica, resume tudo. Daqui a pouco nem vamos mais precisar ouvir falar, né? Vai ser tudo pelo celular, daqui a pouco vai se avançar mais ainda. Vocês já imaginam o que eu estou falando. Então, a identidade, vocês lembram? Na frente da minha identidade antiga, que eu tenho guardada ainda, eu lembro na minha memória. Estava escrito assim, irmãos: filiação, nome do pai, tinha o nome do meu pai. Mãe, o nome da minha mãe. Data de nascimento, local. Tá bom esses 4, já é suficiente. Vamos lá. Isso é terreno, né? Nós somos homens, mulheres, jovens aqui. Isso é terreno. Nós precisávamos ou precisamos ainda de um documento de identidade para nos identificar a nossa pessoa, como nós somos, a nossa idade, os requisitos principais para que a gente possa ser o quê? Identificado aqui na terra, né? Vamos lá. Hoje que nós somos e temos uma identidade mudada, por que mudada? Porque nós não somos mais órfãos. Hoje nós somos filhos, irmãos. Né? Tem outro louvor, né? Não sou mais órfão, eu sou filho. Então, a nossa identidade espiritual hoje, nome do Pai, Deus Todo-Poderoso. Nome da nossa mãe, Igreja de Cristo. É a nossa mãe, irmãos. Vou dar uma paradinha ali para explicar para vocês por que eu citei a mãe, a igreja. Irmãos, em 2016, não esqueço, janeiro de 2016, eu estava congregando numa igreja e Deus tinha, naquela época eu sonhava muito, em sonhos que Deus me mostrava tudo o que ia acontecer, sabe? E me chamou a atenção, eu fiquei até muito preocupada, mas eu pensei assim, puxa Senhor, se tu está me mostrando esse sonho como uma revelação profunda tua e muito importante, eu não vou ficar tão preocupada, porque se tu já está me mostrando, já está me adiantando o que vai acontecer, para mim não ficar tão decepcionada futuramente. Ou seja, eu agradeci ele, irmãos. Vamos lá, mãe, Igreja de Cristo. Eu coloquei igreja, porque nesse sonho que eu tive, irmãos, a minha mãe já é falecida, tá? Quando eu tinha 26 anos eu perdi minha mãe. Nesse sonho, vou contar só uma parte, um cenário ali, a parte que apareceu minha falecida mãe. Eu estava próxima do pastor da igreja, não vou contar o que aconteceu, e quando eu olho para o chão, a minha mãe, que na época ainda estava viva, só que ela já tinha falecido, na realidade, eu olho, porque no sonho eu sempre enxergo, eu nunca sou cega, né, irmãos? Eu sempre enxergo. Eu olho para minha mãe largada ao chão, e eu olho e disse assim, meu Deus, mãe, tu está deitada no chão. E ela estava, irmãos, assim, quase morrendo, nos últimos fôlegos de vida. E eu acolhi ela com os meus braços e fiquei olhando para ela. Meu Deus, mãe, tu está morrendo. Quando eu me acordo, essa parte do sonho, o Espírito Santo me revelou. A tua mãe, no sonho, é a minha igreja. Ela está morrendo. Irmãos, eu nunca esqueci. Por isso que eu coloquei na identidade. Mãe, Igreja de Cristo, irmãos. É a igreja, é a nossa mãe. Sabe por quê? Olha o que vem na minha mente agora. Poxa, Deus é tremendo, né?
Antes eu tinha falado, né? O Pai, né? É o nosso Pai, porque quando a gente erra aqui na terra, quando a gente precisa do refúgio, que já aconteceu comigo no passado, a gente era jovem, né? A gente corria a rua, a gente fazia alguma coisa errada, a gente estava com medo de voltar. Agora o que meu pai vai fazer? O que meu pai vai falar comigo de novo? Vai me botar de castigo? Mas eu aprontei, né? E agora? Eu não tenho outro rumo, eu vou ter que voltar para casa. O meu pai está lá, porque o pai é mais rude, irmãos. Não é assim? A figura de um homem dentro de casa é mais rude, é mais sério, é o chefe. Poxa, e quem é o chefe hoje? É Deus. Só que a mãe, ela é mais calma, a mãe é mais mansa, a mãe é mais querida, a mãe é mais receptiva e mais doce também. Isso é igreja, irmãos. Porque para a gente chegar para Deus, muitos, né? Não digo todos, não vou generalizar não, mas muitos, é mais fácil voltar para a igreja, porque a porta está aberta, as pessoas estão aí para receber a gente, somos confortados por aquele momento de retorno para casa, como se fosse uma mãe nos recebendo de braços abertos. Não é assim? Eu lembro, né? Sempre a gente entrava nas igrejas, as pessoas recebem a gente com carinho. É esse o papel de uma mãe aqui na terra. Agora o pai já é diferente, né, irmãos? É mais sério. Então voltar para a igreja é mais fácil. Agora, chegar cara a cara com o nosso Pai, com o nosso Deus, Senhor, vamos admitir tudo que nós fizemos, tudo que nós falhamos, e principalmente vou chegar daqui a pouco na vontade de Deus através de Jesus. Mas o segundo documento, deixa eu terminar a primeira, né? Primeira, local e a data de nascimento. Faltou o local e a data. O local de nascimento, irmãos, aqui na terra, a maioria nasceu no hospital, né? A maioria. Só que tem pessoas que nasceram em casa, partos, né? Por parteiras, ou às vezes não dá tempo de chegar no hospital. Mulheres, né? Dão a luz dentro do carro da SAMU, qualquer lugar acontece, né? Mas a maioria é no hospital. Sabe o que eu achei interessante agora, levando para o lado espiritual? Local de nascimento. A maioria das pessoas receberam a Jesus dentro da igreja. E como que a gente associa a igreja? O hospital, irmãos. Para emergências, para socorro, para tratamento, para medicamento, porque Jesus é o médico dos médicos, é o remédio para toda doença espiritual. Aleluia! Eu creio. Irmãos, e aí? Só que muitos nasceram em casa, quietinhos no canto, pegando a Bíblia, abrindo do nada, muitas vezes sozinhos, lembraram da palavra do Senhor. Vou pegar o livro, abrem a palavra, e Jesus usa a sua própria palavra premeditada para falar com as pessoas que estão em casa. Muitos também nasceram em casa com Jesus, irmãos. Conheceram a Ele nos seus lares. Não precisaram chegar a uma igreja. Cada um Deus trabalha como Ele quer e onde Ele quer. Amém? Agora, data de nascimento. Que dia que nós nascemos? Isso aí vai de cada um, né? Cada um lembra um momento especial com Deus, aquele momento que nos chama a atenção na nossa vida. Muitos não lembram exatamente o dia, o mês, talvez o ano, né? Que é mais fácil, porque é longo, tem mais de 300 dias. Mas isso não leva-se muito em conta. O importante é saber que um dia a gente conheceu a Jesus. Vocês lembram daquele hino tão lindo, né? Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Foi bom conhecer Jesus, né, irmãos? Isso é tremendo. Agora, seja feita a tua vontade. Isso é forte, irmãos. Bah. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que eu entendo disso? O meu entendimento, Jesus coloca ali para mim e para ti, que é para a gente saber orar, irmãos. Vamos lá. Senhor, eu sempre tenho falado nos desafios, né? Aí que a coisa fica difícil. Já pensou se todo mundo orasse? Senhor, a gente não pede mais nada, a gente não clama mais nada, a gente não toma mais direção de nada. A gente coloca para o Senhor assim: Senhor, Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida. É difícil, irmãos. Isso é o maior desafio para mim, quando a gente coloca Jesus à frente. O maior desafio com Jesus é colocar sobre a vontade dele na nossa vida. Aí fica difícil, né? Porque muitas coisas que ele quer que seja feita da vontade dele na minha vida, na tua, não é da nossa. E aí, nós vamos nos submeter a isso? Nós vamos aceitar que nós colocamos para ele, que ele faça da nossa vida a vontade dele, não a nossa. Que tudo aconteça na nossa vida o que tem que acontecer e não do que nós pedimos que aconteça. Vocês estão entendendo, irmãos? Fica difícil, mas foi assim que Jesus ensinou. Sabe o que eu lembrei agora? Eu estou até rindo, irmãos. Meu Deus. Senhor, não sei, Senhor, mas eu pensei em falar. De repente, tá? Não tenho certeza, por isso que eu digo de repente. É porque o povo quase não ora a oração do Pai Nosso. Já pensou? A gente colocar: seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Hein? Eu acredito que muitos não oram por causa disso. Ou não se tocarem em orar. E se souberem que tem que ser colocado, fica mais difícil ainda. Irmãos, vou dar uma pincelada agora numa frase forte, bíblica, muito forte. Todo mundo fala dessa frase, é direto que a gente escuta em qualquer lugar. Vigiai e orai. Não foi colocado orai e vigiai, né? Não foi. Foi colocado vigiai primeiro e orai. Só que agora eu vou colocar essa versão tão poderosa. Ela é muito poderosa, irmãos. Quando a gente ouve, isso eu digo por mim. Eu já escutava muito. E às vezes passa no ouvido, sai pelo outro, sabe? Eu sou bem sincera. Mas ela é muito poderosa. Eu vou atribuir essa versão agora dentro do que eu estou falando, sabe? Eu coloquei da vontade de Deus sobre a nossa vida, na minha e na tua. Incluindo agora essa versão, vigiai e orai. Vamos lá. Se Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor, é porque nós temos que vigiar, ou seja, esse verbo agora, ele tem um sentido figurado, no qual nós temos que atribuir palavras corretas na hora da oração. Vigiai, cuidar com as palavras e orai. Vigiai e orai, irmãos.
temos que orar sem cessar. Mas cuidar dessa versão agora, nessa oração, irmãos, quero deixar bem claro. No momento de hoje, dessa noite, vigiai e orai, no sentido de cuidar com as palavras que nós oramos, palavras corretas e devidas na hora da nossa conversa com o Senhor. Aí ela vai ter sucesso. Amém? Agora, segundo documento, eu tinha falado, o CPF. Lembram do CPF? Ali no cartão do CPF, em cima eu lembro, tinha o número de inscrição. Aquele número comprido, né? O número do nosso CPF, que tem 11, né? 11 números, isso, veio rápido, fui contando bem rápido aqui. 11 números, isso. Então, número de inscrição. Vejam bem a palavra inscrição. Agora, espiritualmente, vamos levar esse documento espiritual. O que eu lembrei? O que eu conectei da terra para o céu? Vamos lá. Inscrição. O nosso nome está não somente escrito, inscrito no livro da vida. Irmãos, é igual o CPF, cadastro de pessoa física. Nós temos o nosso nome cadastrado através do número. Mas com Jesus, com Deus, Ele já nos conhece pelo nome. Ele não precisa, irmãos, do nosso documento terreno. Desde o começo, que nós conhecemos a Jesus, recebemos a Ele dentro do nosso coração, através da nossa mente, que raciocinou a figura tão importante que Ele é na minha vida e na tua. Certamente, esse número, que tem a ver com matemática, foi calculado, foi registrado, o livro da vida, um dia. E eu creio que o meu e o teu já estão inscritos lá. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que eu entendo? O meu entendimento, a vontade de Deus, como Jesus falou e ensinou oração, assim na terra como no céu. Eu entendo, irmãos, porque Jesus, antes dele subir, antes dele passar todo aquele sacrifício, antes dele se submeter a tudo aquela perda de sangue, tudo aquilo, irmãos, que assim o Pai colocou para ele, mas ele não disse não. Mas sabe, agora antes de eu continuar, sabe o que eu senti em falar, irmãos? Poxa, Jesus, que poderia mudar tudo, que ele tinha o poder, ele obedeceu o que o Pai pediu para ele fazer. Ele não disse não, mas só que o papel de Jesus naquele momento foi o papel mais difícil que teve na história dessa terra até hoje, irmãos. Ninguém faria o que Jesus fez por ninguém. Aí eu digo, se Jesus disse sim para o Pai, aceitou ser colocado naquela situação, todo aquele sofrimento, irmãos, nós, poucas coisas que Ele pede para mim e para ti, a gente não faz. Poxa, meu Deus, é vergonhoso para o povo de Deus, quem já conhece a palavra dele, irmãos. Ele pede poucas coisas, coisas tão leves, coisas fáceis, nos dá saúde, nos dá força, nos dá dons, tudo está pronto, só falta botar a mão no arado e assim exercitar o que Deus pediu. Ele não manda a gente fazer, Ele só pede. E o filho dele fez o que ele pediu. E foi difícil, não foi? Meu Deus. Jesus. Foi muito difícil. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Perdoai, Senhor. Obrigado, Deus. E naquele momento, né? Agora lembrando do Calvário, né? Lembramos que ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Muitos não sabem, muitos de nós não sabemos, irmãos. Nós somos dependentes de Deus. Por isso que eu digo que nós temos uma identidade mudada. Nós somos filhos. Quando a gente depende de Deus, a gente sabe que a gente tem que voltar para Ele. A gente sabe que a gente precisa dEle. É porque nós somos filhos, que a gente sabe que tem alguém dando conta da gente. Aqui embaixo a gente não pode esperar mais nada, irmãos. As pessoas não são de confiança. Confiança é só em Deus. Nós temos irmãos, nós temos amigos, nós temos a família que estão com a gente todo dia. Mas nem eles dá para confiar, irmãos. Onde Deus mostra para mim e para ti que é só Ele. Que por dele, por Ele, para Ele são todas essas coisas. E o nome dele é Jesus. Que seja feita a vontade assim na terra como no céu. Irmãos, vamos lá, eu entendo. Terra, Jesus ainda estava com os pés conectados na terra, como no céu. Quem é que está no céu e estava no céu? Deus. Ou seja, a vontade de Deus é a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é a vontade de Deus. A vontade do Pai é a vontade do Filho. E a vontade do Filho é a vontade do Pai. Porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Que Jesus é Deus. Aleluia. Deus é tremendo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, o Pai nosso, o pão nosso é o pão. O pão é um dos símbolos da Bíblia, né? É o alimento, é a palavra do Senhor. O pão atribuído, quem faz pão aqui, quem já fez pão sabe. Os ingredientes principais para fazer o pão: vai o óleo, vai o trigo, vai o açúcar, vai o sal, às vezes vai ovos, às vezes vai leite, vai água e vai o fermento. Esses são os ingredientes, né? Nem todos são colocados para fazer o pão. Só que alguns deles pelo menos tem que ter, né? O que não pode faltar, irmãos? Não vou falar de todos. Quais desses ingredientes não pode faltar no pão? Vamos lá. Antes da gente responder, um pouquinho aula de culinária agora, né? Vamos entrar um pouquinho de aula de culinária. Vamos lá. Eu falei do... Quem é que lembra que eu falei primeiro? O óleo. Beleza. O óleo, irmãos, é a consagração de Deus sobre a nossa vida. Ele nos consagra. Amém? Geralmente se usa o óleo na igreja, né? Consagração. Eu atribuí a isso. Vamos lá. Segundo, trigo. O que nós lembramos do trigo? Eu associei o trigo, irmãos. Ele dá o quê? Ele é um componente, um produto para aumentar a massa, para compactar a massa para fazer o pão. Amém, irmãos? Então o trigo, eu associei o quê? A resistência de Deus. Amém? Resistência. Porque se não tiver trigo, não dá liga. Se não tiver o trigo, não dá para fazer crescer o pão. Ele precisa estar ali. Amém? Vamos lá. Eu falei dos ovos. Os ovos, eu lembrei, irmãos, a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O açúcar é a suavidade, é a mansidão, é o doce. Amém? O sal é a purificação. Amém? Lembrei, né? Quantas vezes, né, me banhava no mar antigamente e a gente entra, às vezes, meio tenso e quando sai leve. Nossa, parece que tiramos um peso, né? Nos purifica, tira aquela carga negativa, aquela coisa ruim, né? E assim, irmãos, é assim mesmo, né? E os peixes estão lá, né? Os peixinhos. Amém? Dentro da água salgada.
tem que estar na água salgada, né, irmão? Vamos lá, água do mar, marítima. Eu falei também da água e do fermento que faltou, né? Irmãos, a água é a unção de Deus sobre a minha vida e a tua. Ô, glória! A unção, tá? A unção, tá? E o fermento é a fé, irmãos. Voltando para a minha pergunta. O que não pode faltar desses ingredientes para o pão ser formado para a gente se alimentar? O trigo, Jesus. Fermento. Os dois. Os dois. Principais. Pão e fermento, mas precisa de algo para ligar. A vida. A água. A água. Meu Deus. Irmãos, os ovos eu falei que é alegria. Pode faltar alegria? Pode. Que tem crente que só vive triste. É verdade, irmãos? É verdade. É verdade, né? O óleo. Tem pessoas que não consideram muito, né? A consagração, amém? Mas fazem a obra, são filhos de Deus, né? Estão ali orando, tudo bem, até pode ficar um pouquinho de fora. O açúcar, o óleo, o outro que eu falei, o sal, né? Sal. O sal é a purificação. Ixi. Ei, irmãos, olha, hoje como a gente está vivendo nesse mundo, irmãos, para se purificar, olha, tem que estar muito ali na linha, né? Amém? E agora para deixar que nem eu, seu fermento, né? Até dá tudo bem, né? Mas o principal mesmo, para a gente ser sustentado por Deus, foi esses três. Vamos lá. O trigo, o fermento e a água. Fica um pão sem graça, não fica? Sem sabor. Que não vai nem sal nem açúcar. E não tem aquele gostinho macio que está no óleo. E às vezes, se bobear, dependendo do forno, acaba queimando. Sei lá, não entendo muito fazer pão, mas estou achando que é, né? Então, vamos lá. Agora, a ideia principal é essa, os três. Então, o que não pode faltar? A resistência. O que eu falei que era água? O trigo da resistência. O que eu falei que era água? Quem que lembra? Rio. A unção. A resistência, a unção e a fé. Irmãos, resistir a tudo. Eu achei essa palavra muito importante, agora que eu me toquei, né? Resistência. Meu Deus. Sem eu notar, eu falei resistência. Resistir a tudo, irmãos. Nós somos bombardeados diretamente. Eu digo por mim, meu Deus, não sei como eu estou aguentando até hoje, irmão. É só Jesus para cuidar de mim. Muitas enfermidades, irmãos. Vem uma, sai outra, entra outra. Nem sai uma, já entra outra. Nossa, até comentei lá em casa esses dias. Rebeca, outra coisa para me incomodar, Rebeca. É muito bombardeio, Rebeca. Mas vamos lá. Vamos continuar a obra. Vamos lá. E hoje eu ainda pensei, poxa, Senhor, eu estou bem debilitada, né? Mas deixa. Se tu está cuidando de mim, eu vou continuar. Isso é o que? Resistir, irmãos. Tá difícil? Resiste. Foi derrubado? Resiste. Foi humilhado? Resiste. Foi desapontado? Resiste. Foi rejeitado? Resiste. Foi abandonado? Resiste. Tá triste? Resiste. Não tem força? Resiste. Nós temos que resistir, senão a gente não consegue continuar, irmãos. Unção. Cristo, ele é ungido. Mas nós temos a unção de Cristo. Amém? Cristo é ungido. E nós temos nós somos derivados de Cristo. Vira minha mente agora. Nós somos derivados de Cristo. Como assim? Nós vivemos o cristianismo. Então nós somos derivados de
Cristo. Se Cristo é o único ungido, nós temos a unção de Deus sobre a minha vida e a tua. Nós precisamos ter essa unção para conseguir resistir a todos os embates malignos, irmãos. Não somente terrenos, mas principalmente malignos. Terceiro, o fermento, ele faz o que com pão? Faz crescer a massa. Meu Deus. Senão ele fica abatumado. É ruim para comer, né? O fermento faz crescer. Então eu falei que o fermento é a fé. O que tem que crescer em nós? Muito mais do que grão de mostarda. Sim, Jesus colocou um grãozinho de mostarda para a gente aprender com ele que pelo menos um grãozinho dá para a gente sobreviver. Mas ele não quer que a gente vive nessa mesmice. Ele quer que esse grão cresça, que a nossa fé cresça, irmãos. É forte. Ou seja, se nós estamos conseguindo resistir na unção de Deus, mas para a gente estar resistindo na unção de Deus, nós temos que ter a fé em Cristo Jesus. Nós temos que acreditar. Muitos não vão conseguir, nos desculpa falar isso, mas nós não temos outra saída. Vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. Aí que nós temos que resistir. Aí que nós temos que abraçar a unção de Deus sobre a nossa vida. E nunca perder a fé que nós conseguimos um dia. Ela não pode decair. Ela tem, quanto mais difícil tiver a nossa vida, maior tem que ser a nossa fé. Parece que é o oposto, né? Mas tem que ser assim, irmãos. Senão a gente vai morrer espiritualmente. Principalmente quem faz a obra de Deus tem que resistir a tudo. Se Deus te deu unção, resiste. Continua o que tu começou. Amém. Porque Deus está contigo. E não perca a tua fé. A fé que um dia eu e você tivemos, ela não pode decair. Ela tem que aumentar cada dia. Para a gente conseguir resistir a tudo. Porque vai piorar, irmãos. Vai ficar mais difícil. Contendas, invejas que acabam matando as pessoas dentro e fora da igreja. Elas não podem entrar na nossa mente. Nós não podemos ser atingidos por isso. Esses atributos negativos não podem ser influenciados no nosso ser, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele faz morada dentro de nós. Aleluia. Meu Deus, Senhor, obrigado. Meu Deus, Tu és santo, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor. É tudo para Ti, Senhor. Senhor, somos um povo pecador, mas Tu conheces cada coração, cada vida que está aqui. E eu sei o que vale para Ti o nosso caráter, Senhor. Eu sei, Senhor, que muitas almas que o Senhor já levou, o Senhor tem preparado cada uma delas, mesmo se elas errarem. Eu acredito nisso, Senhor, que Tu deu tempo para elas se salvarem, porque tinha um bom caráter, Senhor. Porque o coração do homem agrada a Deus. E os homens, seus filhos e filhas, que têm um coração bom e generoso, um coração humilde, eu sei que tem te agradado, Senhor. E eu sei que até naquela última hora o Senhor dá a oportunidade. Eita glória. Se reconciliar contigo, Senhor. Ó Pai, Tu não ia perder tanta alma assim pelo adversário, Senhor, da nossa vida. Ele não é o nosso adversário, ele é adversário da nossa vida. Porque não quer desse cara nada meu. Ele é adversário da nossa vida, mas não é o nosso adversário. Porque nós temos o nosso Deus, o nosso Pai na frente de tudo. Ele é só um inimigo, irmãos, e é mais nada. Não tem função nenhuma na minha vida e na tua. Deus é tremendo. E esse alimento, por mais simples, irmão,
repente a gente dá uma mordida, começamos a mastigar, poxa, que pão insonso, que pão ruim, esse pão não tem paladar, ele não tem um bom gosto, ai, eu não estou gostando. Não é assim, irmãos. É assim Meu mesmo. Deus, Senhor, a gente não gosta, irmãos. Muitas vezes das coisas que a gente se alimenta aqui na terra espiritual, a gente não contenta, a gente não se contenta, a gente reclama do gosto, a gente pensa que não é bom, a gente pensa que poderia ter coisa melhor. Só que é o suficiente que Deus dá para mim, para te comer, para não passar fome. Aleluia. É suficiente para nós. Por isso que a gente tem que atribuir: seja feita a tua vontade, Jesus, através de Deus na minha vida. Ou seja, um pão, um simples pão com 3 ingredientes, que para mim, para ti, às vezes tem gosto ruim, mas é bom aos olhos de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Vou dar um exemplo. A moto. Quem tem moto e anda de moto ou já andou, a moto, irmãos, ela é mais rápida para chegar nos lugares, ela é mais econômica e ela dá lucro no verão, porque no verão vem um ventinho no rosto, refresca a pessoa, refresca, irmãos. Eita glória. Então, ela é mais prática, ela corta atalho, irmão, ela dá atalhos, nós chegamos rápido, econômica. Vem ventinho fresco no rosto. É melhor, não é? Andar de moto é melhor do que de carro. O carro demora mais para chegar. O carro gastamos mais combustível. E fora o condicionador de ar que tem dentro dele. Se não tem, abafa tudo. Principalmente se tem 3 pessoas, 4. Fica abafado e quente, irmãos. Não há vento que aguente. Ficamos em transe dentro do carro. Ou seja, a moto é melhor do que o carro nessa circunstância. Ela é melhor. Só que o que dá mais proteção? A moto ou o carro? A moto. O carro. Lava o carro, lava. O que protege mais o teu corpo? Muitos acidentes de moto, trágico, pessoas morrem. O carro dá mais segurança. Ele demora mais para chegar, ele gasta mais e às vezes a gente fica abafado. É mais difícil, não é? Isso é o cuidado de Deus, irmãos. Tudo que é mais difícil, É verdade. tudo que a gente menos gosta é melhor para nós. Vocês têm que ver, nós temos que vir assistir a Deus, a vontade dele e a nossa vontade. O que é melhor para Deus não é melhor para nós. E muitas vezes o que parece bom para nós não é melhor para Ele sobre a minha vida. Amém, irmãos? Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pãozinho, né? Verdade. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas, Senhor. Irmãos, essa parte do perdão é tão difícil, né? Bah, como se eu dissesse para Deus: bah, Senhor, pegou pesado. Pegou pesado. É difícil, irmãos. Só que eu penso assim: Senhor, nos perdoa por a gente pensar primeiramente que é difícil. Porque enquanto nós pensarmos que é difícil perdoar os irmãos que nos ofendem, aí vai ficar mais, vai redobrar, vai ficar mais difícil ainda. Quando a gente facilita essa oração, irmãos, por isso que ela foi regida por Jesus, através do Espírito Santo, com o maior poder daquela época, essa parte da oração: perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como que nós vamos esperar que Jesus libere perdão dele sobre a minha vida e a tua, que nos abrace totalmente, novamente, claro, com arrependimento, né, irmãos? Senão não é válido o pedido de perdão. Como que nós vamos esperar em Jesus
o perdão dele se a gente não faz o que ele premeditou? Irmãos, é como se fosse uma troca. É como se as pessoas daqui morressem sem conhecer a ele, sem viver na vontade dele, fazer o querer dele, fazer papel de filho dele e depois querer morar na cidade celestial. Não combina. Não tem lógica espiritual. Nós temos que conviver com a família de Jesus. Se nós convivemos com a família de Jesus, nós temos que viver as regras estabelecidas por Ele. Ele tem nos ensinado que primeiro Ele colocou Ele: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, Jesus ensinou, primeiramente é nós com Deus, e depois é nós com os irmãos, é das pessoas daqui da terra, porque entre irmãos é mais difícil, mas com Deus fica mais fácil, porque a gente espera uma resposta positiva do nosso Pai. Claro, Deus vai me perdoar, eu estou aqui me reconciliando, eu estou arrependido, com certeza vai nos perdoar. Aí fica fácil, porque Deus tem que fazer o papel de pai, igual um pai da terra faz com o filho. Filho, tá tudo de boa, filho, tu tá fora do castigo, pode continuar brincando, pode ir na casa do seu amiguinho, pode dar uma saída novamente, tá liberado, porque isso desculpou com o seu pai. É assim com Deus, irmãos. Estamos espiritualmente liberados para respirarmos profundamente no nosso leito e acordarmos melhor, mais satisfeitos. Agora, a segunda parte é mais difícil: perdoar aquele que nos ofende. Quando a ofensa é muito grande, quando a gente pensa que não teria lógica, quando a gente pensa que não vai dar. O primeiro passo, irmãos, é fazer essa oração, porque se a gente fizer essa oração, Jesus vai se compadecer, porque Ele é rico em compaixão sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus. Ele manda uma autoajuda do céu, através do próprio Pai, onde Ele absolutamente nos ajuda, o nosso coração, a liberar o perdão para as pessoas que nos machucaram. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal. Para fechar agora a mensagem: não nos deixeis cair na tentação. Tentação do quê? De ouvir o homem falar. Tentação do quê? De escutar uma profecia. Sabe, eu vou dar uma pincelada aqui agora. E sabe, há anos eu acompanhava isso, né? Pessoas dizerem assim: olha, irmão, o inimigo está furioso contigo, está furioso. E a pessoa chega a tremer, irmãos. Às vezes eu fico nervosa. Meu Deus, o inimigo está nervoso comigo, o que ele vai fazer na minha vida? Mas quando as pessoas falam, dizem assim: olha, cuidado, vigia tudo que tu está fazendo. Deus está cuidando, Deus está olhando, Jesus está voltando. As pessoas não ligam, irmãos. Fala do inimigo, elas tremem na base. Quando fala de Deus e Jesus, às vezes não reconhece a palavra que foi ditada. Parece até que quem está fazendo o papel mais forte é o lado negativo e não o positivo, irmãos. Isso também desagrada a Deus. Então, o final dessa oração: não nos deixeis cair em tentação. A tentação de pessoas em termos fazer a nossa cabeça, querer implicar nossa fé, querer fazer a gente temer o lado oculto, que acabarão nos prejudicando, porque nós estamos em termos devendo para Deus, digamos assim. Estamos em termos faltando com o Senhor. Nós temos que saber que nós temos um Deus que está de braço aberto a todo momento, para nos receber a cada dia, receber a nossa presença, receber a nossa vida, receber as nossas palavras, mesmo às vezes não devidas, mas Ele nos corrige nessa linda oração de Jesus: Pai nosso que
estais no céu. Amém, irmãos? Amém. Pode mão para Jesus! Glória. Espírito Santo, Espírito Santo, Deus liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Deus liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa mais valorada. Eu sou seu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa valorada. Eu sou seu lar, mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor.